Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E semana passada teve um fundo imobiliário que caiu 12%, ou seja, despencou mesmo, tá? E você sabe muito bem que os fundos imobiliários eles costumam ser mais estáveis, né? Então não é normal acontecer algo desse tipo, uma queda tão grande em apenas um dia. Eu estou falando do BBPO11, que é o fundo imobiliário das agências bancárias do Banco do Brasil. Então, nesse vídeo aqui de hoje, eu vou te explicar o que aconteceu e a gente precisa ficar um pouco atento também. Será que os fundos imobiliários de tijolos ficaram mais arriscados? Será que vai acontecer alguma coisa? Continua valendo a pena investir? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar muito sobre isso com vocês. E um detalhe muito importante, tem uma novidade bem bacana aqui no canal. Semana passada também eu fiz um outro vídeo onde eu falei sobre fundos imobiliários de tijolos e fundos imobiliários de papéis, tá? E nesse vídeo eu tinha pedido para vocês deixarem nos comentários algumas sugestões de vídeos ou coisas que vocês queriam que eu falasse aqui no canal. Então eu selecionei os dois principais comentários e vou dar de presente o meu livro, O Lucro FC, Aprenda o Esquema Tático para Conquistar a Independência Financeira. Então, como eu disse naquele vídeo, eu vou enviar pelo correio esse livro aqui para os vencedores, tá? O que acontece? Muita gente comentou, aliás, agradeço muito todos os comentários, tem muita sugestão boa ali. Algumas sugestões eram para vídeos específicos, como por exemplo sobre a taxação dos dividendos dos fundos imobiliários. E eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Então eu escolhi esses dois comentários que vão servir de base para eu fazer esse vídeo também de hoje, porque pode ser um quadro que eu faça toda semana ou a cada 15 dias, então vai ser bem legal. Olha só, o Tony Elbert disse o seguinte: seria interessante um acompanhamento com uma publicação mensal sobre esses fundos e seus resultados, tá? Para quem não sabe, naquele vídeo anterior eu tinha falado sobre o índice que a XP criou para fundos de papéis e o índice para fundos de tijolos. Então, eu consigo fazer uma comparação entre quais fundos estão melhores ali naquela semana, por exemplo. O Tony aqui ele falou para fazer mensalmente, mas eu pretendo trazer um vídeo para o canal aqui ou toda semana ou a cada 15 dias fazendo essa atualização sobre como está o cenário dos fundos imobiliários, que também já é um pouco da sugestão do Éder, né, que ele disse para eu trazer aqui notícias relevantes sobre os fundos imobiliários. Então eu vou ser aqui um porta-voz do cenário, também das notícias de toda a indústria dos fundos imobiliários, para que assim você consiga investir com mais tranquilidade também. Esse quadro aqui, que vai ser o semanal ou quinzenal, eu quero que agora você coloque o nome. Dê uma sugestão de nome, coloca aqui nos comentários, porque assim, quem te der a melhor sugestão também, eu vou entregar esse livro aqui, o meu livro, para vocês, tá bom? Então deixa aí nos comentários. Por exemplo, esse quadro aqui que eu vou falar sobre notícias e sobre esse placar, digamos assim, quais fundos estão melhores, os de papéis ou os de tijolos? Então, sugere um nome aí. Eu até pensei, como eu gosto dessas coisas de futebol aqui, de repente ser alguma coisa como o placar da rodada, como que tá o desempenho na semana, algo assim, tá? Então deixa aqui, usa a sua criatividade. O melhor nome eu vou entregar de presente o meu livro, envio pelo correio, tá bom? Então é o seguinte, ó, da terça-feira até a sexta da semana passada, o BBPO11 despencou 12%. Vou mostrar aqui na tela para vocês. Olha só a notícia, com home office, Banco do Brasil vai devolver 19 de 35 edifícios de escritórios no país. Então, olha só, né? A gente já tem duas tendências aqui brigando e a gente precisa ficar atento. Primeira coisa, as agências bancárias ali do Banco do Brasil não sofreram nenhuma notícia falando que iam fechar. A gente está falando aqui de escritórios corporativos, onde as pessoas trabalham. Mas isso implicou no BBPO11, que é o fundo imobiliário das agências, porque já existe uma tendência e um pensamento que as pessoas têm de que serão menos necessárias agências bancárias físicas, tá? Porque muita coisa agora vai ser resolvida pela internet. Então, esse fundo de agências bancárias tomou uma pancada por causa dessa outra notícia. Dá só uma olhada. Olha o que aconteceu aqui, vou até mostrar no Google mesmo, aqui a cotação da terça até sexta. Caiu de R$ 160 para 141. Isso daí é um valor abaixo até do que estava no ano passado, né? Um ano atrás, ó, que estava quase R$ 150 e também é mais do que naquele desastre que naquela pior semana que a gente teve esse ano por causa do coronavírus. Mas assim, é uma queda gigantesca, que você pode ver aqui no gráfico. Então, por que caiu tanto, né? Porque o mercado ele pensou assim, poxa, se o Banco do Brasil ele está analisando essa tendência do home office, com certeza ele também vai puxar essa outra tendência que é da digitalização, né? De tudo ser mais online e menos na presença física desses imóveis, dessas agências bancárias, tá? Então vamos lá, vamos com calma agora. O mercado já deu essa pancada no BBPO11, caiu muito, a gente precisa
tentar entender o que será que vai acontecer. A administradora desse fundo imobiliário soltou um fato relevante dizendo que o Banco do Brasil não sinalizou de jeito nenhum que pretende fechar agências bancárias, pelo menos por enquanto, tá? Então essa é a resposta oficial da administradora. Mas eu também pesquisei aqui, eu olhei que a maioria dos contratos desse fundo imobiliário vai vencer no final de 2022. Na verdade, mais ou menos no meio, ali em agosto de 2022. Então, por enquanto, esse fundo vai continuar pagando os dividendos. Ele paga bastante dividendo, por enquanto, mas pode ser que em 2022 tenha uma renegociação importante nesses contratos, inclusive alguns deles sendo rescindidos. Ninguém vai falar isso, a administradora não vai falar isso aí com um ano de antecedência, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar com calma mesmo para esse fundo mesmo. Eu não dormiria tranquilo se eu tivesse investido nele, tá? Porque eu acho que sim, existe uma tendência da digitalização dos serviços bancários, né? Não quer dizer também que toda agência bancária do Banco do Brasil ou de outros vai fechar. Muita gente vai na agência física. Tem uma aqui perto de casa que eu passo na frente aí quase todo dia e tá sempre cheia, né? Com pandemia, sem pandemia, flexibilização, isolamento social, tá sempre cheio a agência bancária. Mas também não quer dizer que a gente vai ter tantas agências. Algumas, eu particularmente acredito que vão fechar mesmo. Isso pode ter impacto nesse fundo imobiliário e, na verdade, o mercado como um todo, ele já precifica com antecedência, né? Então essa queda absurda já está contando que várias agências fecharão aí, provavelmente em 2022 ou até antes. Então assim, primeiro ponto, eu não dormiria tranquilo tendo esse fundo. Eu acho que no curto prazo aí ele vai continuar pagando os dividendos, mas deve haver alguma renegociação lá na frente. E a segunda tendência que a gente vê forte aqui, né? Os fundos de lajes corporativas também vão sofrer por causa dessa tendência aí de mais pessoas trabalhando em home office. Quer dizer que todo mundo vai trabalhar de home office? Não, de jeito nenhum. Mas a gente precisa começar a olhar com calma para esses fundos de lajes corporativas, tá bom? Então, já falei em outros vídeos, não acho que todo mundo vai virar home office, que todos os escritórios vão ficar com vacância, vão ficar vagos, não vão ter inquilinos, de jeito nenhum. Só que o que eu acho? Que só aqueles imóveis de melhor padrão é que vão se manter tranquilos. Então, você vai ter que procurar um imóvel, uma laje corporativa, que seja muito boa qualidade, muito boa localização. Então, por exemplo, alguns imóveis aqui do Banco do Brasil que eles estão entregando de escritórios, de repente eles não são tão bons. E vai ser difícil conseguir um outro inquilino, né? Deve ser muito grande o escritório do Banco do Brasil. Então, a gente precisa pensar muito bem quando a gente for investir em fundos de tijolos, de escritórios, de lajes corporativas, para pegar só o que tiver de filé mesmo, tá bom? Esse desempenho desse fundo imobiliário que foi tão negativo acendeu um sinal de alerta aqui para os fundos imobiliários de tijolos. E aí, trazendo esse placar da semana aqui, esse placar da rodada, que você vai deixar o nome, a sua sugestão de nome para esse quadro aqui nos comentários, tá bom? Quem der a melhor sugestão, eu vou entregar de presente meu livro pelo correio, tá? Então, esse desempenho do BBPO 11 despencou também, fez o índice dos fundos imobiliários de tijolos ir muito mal semana passada. Olha só, o índice apenas dos principais fundos de tijolos despencou 2,2% semana passada, então uma queda bem grande, enquanto que os fundos de papéis foram bem melhor, tiveram uma queda de só 1%, tá? Então não foi uma semana muito positiva para os fundos imobiliários, mas é apenas uma semana, né? Só que ficou muito relevante que os fundos de tijolos tomaram uma pancada aí semana passada. Então o IFIX, que é o geralzão, né? A gente comparando todos os fundos imobiliários, teve uma queda de 1,6%. Praticamente uma média aí. Então, os fundos de tijolos caíram muito, os fundos de papéis caíram pouco. Então, o que eu acho que está acontecendo aqui? Qual o cenário para os próximos momentos? Acredito que os fundos de papéis continuam interessantes, né? Se a gente fizer esse desenho aí de cenários curtos, né? Como eu estou trazendo nesses quadros aqui semanais ou quinzenais, os fundos de papéis nesse momento desempenham muito bem, são mais seguros, eles tendem a cair menos se acontecer alguma coisa. E dentro dos fundos de tijolos, mais uma vez a gente tem que falar sobre os fundos de ativos logísticos, né, de galpões logísticos, continuam muito interessantes e têm desempenhado bem. Quem andou aí no negativo essa semana dentro desse ranking aí, dessa tabela, se fosse um campeonato, os fundos de shopping continuam sofrendo, os fundos de lajes corporativas aí deram um passinho para trás, a gente acendeu o sinal de alerta ali, luz amarela, e os fundos de agências bancárias, então nem se fala o sinal de alerta maior ainda. Mas investir nos fundos imobiliários continua sendo muito interessante, são ativos que a gente sempre vai precisar, sempre serão valorizados, né? Os imóveis, o patrimônio dos imóveis, a localização deles, tudo isso
vale muito a pena, só que a diversificação é o que conta mais, né? Não precisa ter só fundo de tijolo, não precisa ter só fundo de papel, mas dentro do cenário tem alguns que nesse momento estão mais interessantes do que outros, foi o que eu trouxe para vocês nesse vídeo aqui. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, faça o seu comentário e também curta, que isso é importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao canal Lucro FC.